E então, é Natal? Bem, pelo menos na data em que eu gravo esse vídeo é quase. E como presente a uma das pessoas que comentou no vídeo de Batman, o Cruzado Encapuzado, eu trago pra vocês 2 episódios de Batman, a série animada, que são ambientados nessa mesma época do ano. O primeiro episódio é Natal com o Coringa, ou em inglês, Christmas with the Joker. O episódio começa com uma espécie de coral de Natal que acontece dentro do Asilo Arkham. Um dos membros desse coral é o Coringa e ele consegue escapar da instituição dessa vez utilizando um foguete que está maquiado como árvore de Natal, o que querendo ou não tem tudo a ver com o tema do episódio. O Robin e o Batman estão dentro da mansão Wayne, o Robin aqui é o Dick Grayson e os dois estão se preparando para a ceia de Natal. Acontece que o Bruce está meio encucado com o crime na cidade, ele sai para fazer uma patrulha. Por causa que é véspera de Natal, o episódio se passa durante o dia 24, não acontecem crimes na cidade. Inclusive, uma cena bem engraçada acontece de que o Bruce acha que um homem vai assaltar uma mulher, quando na verdade esse homem vai entregar para essa mulher um presente que ela deixou cair na rua. A véspera de Natal então parece bem tranquila, os cidadãos de Gotham parecem bem cordiais e gentis uns com os outros, o que contrasta bastante com a ideia que se tem de Gotham fora das datas comemorativas, o que faz com que o Bruce e o Dick não tenham nada pra fazer na rua. Eles voltam pra mansão, se preparam pra fazer a sua ceia e pra assistir um filme de televisão, quando a transmissão desse filme é cortada pelo Coringa. O Coringa vai apresentar uma espécie de programa de Natal, ou um especial de Natal, um formato televisivo que é bastante comum fora do Brasil, mas aqui é relativamente raro. É interessante perceber nessa aparição do Coringa como o visual dele conseguiu ser encaixado de maneira bastante fácil com uma estética de Natal. Afinal, o Coringa já tem a pele branca, que é referência à neve e aos elementos brancos da roupa do Papai Noel, o cabelo verde também, e esse verde aparece geralmente em alguns elementos como a luva ou enfeites na roupa do Papai Noel, e nessa encarnação, nesse episódio, o Coringa aparece com uma espécie de casaco vermelho. Então é curioso ver como a mesma paleta de cores do Papai Noel acabou sendo a paleta de cores do Coringa. A grande questão por detrás desse programa televisivo é o de sempre do Coringa. Ele quer propor uma série de atividades para o Batman fazer que estão espalhadas ao redor de Gotham. A primeira delas é resgatar 3 oficiais de polícia que estão sobre a posse do Coringa. A justificativa dada por detrás desse sequestro é que o Coringa diz que ele não tem uma família, logo ele quer construir uma família para ele. Pelo menos simbolicamente, né? E lembrando ainda que a Arlequina ainda não foi criada, ela vai aparecer na série animada, mas um pouco mais pra frente. Os 3 policiais que ele sequestra são, claro, o Jim Gordon, a Summer Gleason e o Harvey Bullock. Para salvá-los, o Batman deve encontrá-los antes da meia-noite. Mas como nada é fácil com o Coringa, antes de conseguir resgatar esses oficiais, o Batman precisa primeiro solucionar outros problemas que estão espalhados por Gotham. Ou, nas palavras do Coringa, receber esses presentes que o Coringa deixou para ele. A primeira situação envolve o trem da cidade. O Coringa explode parte dos trilhos e o Batman precisa impedir que o trem descarrile. A segunda situação envolve o observatório de Gotham. O Coringa dá a entender que ele está escondido lá. Claro, isso é uma pista falsa, só que chegando no local, o Batman acaba tendo que lidar com a lente do observatório que se transformou em uma espécie de canhão que dispara vários tiros tanto contra os heróis, contra o Batman e o Robin, mas também contra a cidade de Gotham. Solucionando ambas as situações, os heróis podem finalmente se direcionar para onde o Coringa está especificamente. E o Coringa também faz um grande favor para o Batman e para o Robin. Enquanto os heróis estão solucionando as situações em Gotham, essa transmissão de TV continua. E em certo momento, o Coringa pega uma boneca, que ele chama de Betty Malvada, e faz uma piadinha. Essa boneca parece bastante com a Betty Boop, mas isso não é tão importante. A grande questão é que essa boneca, que deixou de ser fabricada, só era produzida em um espaço específico da cidade, em uma fábrica de brinquedos específica, o que dá tanto pro Batman quanto pro Robin a deixa de saber aonde o vilão tá. Chegando então na fábrica de brinquedos em que o Coringa usa como base, acontece então a típica batalha entre o Batman, o Robin e o Coringa. Ocorrem algumas referências tanto visuais quanto sonoras ao musical O Quebra-Nozes. Inclusive durante a ação utiliza-se uma das músicas muito famosas dessa peça, que é a Dança da Fada Açucarada. Durante as cenas de ação que ocorrem dentro da fábrica de brinquedos, ocorre o uso criativo tanto dos elementos da fábrica, dos brinquedos, quanto da questão da estratégia do Batman contra os capangas, que estão altamente armados. O Batman veste sua capa em uma pelúcia gigante, os capangas descarregam toda a sua munição nessa pelúcia, depois descobrem que não era o Batman, só que é tarde demais.
Enquanto isso, o Coringa tá com a Gleason, o Jim e o Bullock pendurados em cima de um galão com uma espécie de líquido corrosivo. Esse tipo de cena é bastante comum nessa animação do Batman, também em outras animações de super-herói. É uma referência a um tipo de vilania meio cartunesca, meio engraçadinha, o que faz sentido, querendo ou não, com a caracterização do Coringa nessa série. Mas enfim, o Coringa ameaça despejar os oficiais de polícia nesse líquido corrosivo, caso o Batman não aceite um presente que o Coringa tem para oferecer para ele. O Batman aceita esse presente, claro, com um certo medo de que possa ser uma bomba ou algo mais perigoso, mas acaba sendo somente uma torta na cara. Enquanto o Coringa se deleita com essa palhaçada que ele fez, o Batman e o Robin conseguem resgatar os oficiais de polícia, o Coringa é preso e o Bruce e o Dick voltam para sua ceia de Natal. O episódio termina então com os heróis comemorando a véspera de Natal e com o Coringa também comemorando, só que agora na solitária do Arkham. Natal com o Coringa é um episódio da primeira temporada de Batman, a série animada. Ele foi o segundo a ser produzido, por isso que em algumas listagens ele aparece como o segundo episódio da temporada, mas foi o 38º episódio a ser transmitido. Ele foi ao ar originalmente em 13 de novembro de 1992. Ele é o episódio em que o Coringa e o Dick Grayson fazem suas primeiras aparições, as suas estreias nessa animação do Batman. Esse episódio também marca a primeira vez em que Mark Hamill, conhecido também pelo papel do Luke Skywalker, faz a voz do Coringa. O Mark Hamill ficou bastante célebre por fazer a voz do Coringa em várias animações e em jogos também. Acontece que antes dele, na série animada, quem ia dar a voz pro personagem era o Tim Curry, conhecido por seu papel em Rocky Horror Show. Acontece que várias coisas aconteceram pro Tim Curry não ser realmente a voz definitiva do personagem na série animada. Um dos primeiros elementos, esse trazido pelo próprio Curry, é a questão de que ele teve uma crise de bronquite, que fez com que ele fosse substituído pelo Hamill. Outro elemento talvez que possa justificar a troca de atores é a questão de que, segundo Kevin Conroy, a voz original do Batman nos Estados Unidos, a voz dada ao Coringa pelo Tim Curry era muito assustadora. E como Batman série animada é destinada para o público infantil, talvez, isso é uma especulação minha, não tem nenhuma confirmação, os produtores decidiram substituir o ator. Outras curiosidades sobre o episódio é que, por exemplo, quando o Batman e o Robin estão indo em direção ao observatório de Gotham, eles passam pelo mesmo lugar 2 vezes. O plano de fundo é repetido. Além disso, enquanto foge do asilo Arkham, o Coringa acena para um personagem que parece muito com Charles Manson. Além disso, a cena em que o Coringa quase cai no galão com material corrosivo se assemelha muito à origem dada para o personagem em A Piada Mortal. Origem essa em que o personagem cai em um tonel com materiais químicos. O segundo episódio temático da série animada de Batman que eu vou analisar aqui se chama Cavaleiros das Festas, ou em inglês, Holiday Knights. Esse episódio é dividido em várias partes e cada uma das partes compreende uma data diferente. A primeira parte se passa durante o dia 22 de dezembro. Nele, a Arlequina e a Era Venenosa moram juntas, são, entre aspas, melhores amigas e planejam fazer um roubo de Natal. A Harley quer muito uma árvore de Natal, e a Era é super contra a questão, sendo uma ambientalista, ela é contra sair cortando pinheiros só para decorar para o Natal, mas mesmo assim a Era concorda que elas merecem um mimo de Natal. Então elas vão para uma espécie de baile de Natal ou baile beneficente em que o Bruce está participando. A Era então beija o Bruce e, para quem não sabe, a Era tem esse poder de controlar os homens ou as pessoas a partir do beijo. Na animação, esse não é um poder inato dela. Ela tem esse poder por causa de um batom que ela cria com elementos químicos e compostos que ajudam a ter esse controle. Controlando Bruce Wayne, lembrando que elas não sabem que o Bruce é o Batman, elas têm acesso aos cartões de crédito do ricão e começam a gastar o dinheiro dele em várias coisas. A gente tem aqui uma montagem com várias cenas das duas gastando com roupas, com acessórios, com joias e com outras coisas. Em determinado momento, entretanto, quando o Bruce está ajudando elas a levar as coisas até o quarto, o efeito desse controle acaba passando um pouco, e a Era pede para que a Harley utilize-se do batom com essa toxina de controle mental para reaplicar o controle no Bruce de novo. O Bruce acaba resistindo um pouco e finge cair do fosso do elevador para conseguir escapar. Conseguindo escapar, Bruce então se veste com a sua fantasia de Batman e vai atrás delas para reaver o que elas roubaram dele. Ocorre uma breve batalha entre os três e o Batman acaba utilizando-se de uma árvore de Natal que decora um espaço para derrubar essa árvore em cima da Era e da Harley e assim acabar derrotando elas, conseguindo capturá-las. No final das contas, a Harley conseguiu a árvore de Natal que ela tanto queria. Já na segunda parte do episódio, que se passa durante o dia 24 de dezembro, o Harvey Bullock e a Renée Montoya estão em um shopping disfarçados de Papai Noel e de Duende. O objetivo dos dois é capturar um criminoso que vai passar pelo local.
A Bárbara Gordon, que tá a paisana, também tá no shopping para comprar alguma coisa para ela ou para a família dela e acaba presenciando uma gangue de crianças, na verdade, roubando algumas coisas. Ao tentar deter um desses meninos, a Bárbara agarra o braço de um deles, só que esse braço se desfaz em lama. No momento em que isso acontece, que percebe-se essa movimentação, a Montoya e o Bullock recebem mensagens para sair do disfarce e ir atrás para resolver a situação. Acontece que essa gangue de meninos, para quem percebeu, é ninguém mais, ninguém menos do que o Cara de Barro. Começa então uma luta do Cara de Barro contra os policiais de Gotham. Como dá para imaginar, essa luta não rola muito bem. Os policiais não têm condição de lutar contra o meta-humano, especialmente o meta-humano que é imune a balas. No meio da confusão, a Bárbara acaba trocando a sua roupa pro uniforme de Batgirl e também vai ajudar os policiais. A Montoya, o Bullock e a Batgirl levam a luta pro lado de fora do shopping, e a Batgirl, também não sendo capaz de lutar fisicamente contra o Cara de Barro, acaba tendo uma boa ideia. Ela percebe que em cima dele, em cima do Cara de Barro, passam algumas linhas elétricas, e entre essas linhas elétricas, unindo essas linhas, tem um carrinho de Papai Noel. Não dá pra saber se essas linhas são justamente as linhas igual temos no Brasil, que ligam em postes e fornecem energia elétrica, ou se estão ali somente para fornecer energia para a decoração externa de Natal. Mas enfim, o que acontece é que, percebendo que essas linhas estão lá, a Bárbara pede para os policiais, para o Harvey, para Montoya atirarem contra o trenó de Papai Noel. O trenó cai em cima do Cara de Barro e junto com o trenó vem os cabos de energia. O Cara de Barro eletrocutado acaba ficando consciente e a polícia então consegue capturar o vilão. Já a terceira parte do episódio se passa durante o dia 31 de dezembro, durante a virada do ano. O Coringa de novo invade uma transmissão de TV e faz mais um especial, só que agora é um especial de virada de ano. E como muitas pessoas, o Coringa faz uma promessa pro próximo ano. Ele fala que não vai mais matar ninguém, já que o saldo de morte dele até a meia-noite vai ser tão grande que ele não vai ter mais necessidade de fazer isso. A primeira pessoa que o vilão mata é o Dr. John Harrison, o criador de uma bomba sônica. Essa bomba é tão perigosa que, caso ela seja armada, ela consegue detonar grande parte de uma cidade. O plano do Coringa então é estourar essa bomba no badalar da meia-noite da virada do dia 31 para o dia 1 de janeiro. E o estopim para a explosão dessa bomba é a contagem regressiva para a virada de ano. O Coringa então vai até o local onde vai acontecer a contagem regressiva, posiciona sua bomba e distribui várias máscaras com seu rosto. Por algum motivo, os cidadãos de Gotham vestem essas máscaras, o que faz com que o trabalho de descobrir onde o vilão tá seja um pouco mais difícil. Mas não muito. O Coringa e seus capangas estão no meio de uma espécie de trio elétrico no meio da cidade, então não foi muito difícil encontrar ele. O Batman e Robin então vão ao encontro ao Coringa, lutam como é de praxe contra ele e os capangas, e conseguem impedir o vilão bem em cima da hora. O curioso é que o Batman se utiliza de um champanhe que o Coringa ia estourar para comemorar sua vitória, justamente para interromper o plano do vilão. Enfim, Gotham é salva, Coringa é derrotado e as pessoas comemoram a virada de ano. Durante a mesma noite, só que agora é dia 1º de janeiro, o Batman vai se encontrar com o Jim Gordon em um bar. Fica subentendido que o Batman tem um encontro anual com o Jim para comemorar a sobrevivência dos dois durante o ano que se passou. Ambos fazem um drink com café e o Batman, como é de costume, desaparece antes que o Gordon consiga falar uma segunda palavra. Cavaleiros das Festas é o primeiro episódio de As Novas Aventuras de Batman, série animada que estreou em 1997. O episódio é uma adaptação bastante fiel do quadrinho Batman Adventures Holiday Special, de janeiro de 1997. No entanto, uma das histórias que aparece no quadrinho não foi adaptada. Ela era protagonizada pelo Sr. Frio, que escapava do asilo Arkham e ia até o túmulo de sua amada Nora Fries para comemorar o Natal. Nessa história, o desejo do Sr. Frio de congelar Gotham, de ter um Natal com neve, é justificado porque, segundo ele, a Nora amava uma noite de Natal com neve. Essa história não foi adaptada porque o episódio Cavaleiros das Festas se passa depois de Batman e Sr. Frio, Sub-Zero, filme esse em que a Nora Fries é ressuscitada. Já o Cara de Barro, que aparece na segunda parte do episódio, aparentemente tinha morrido em deslizamento de terra, ou, em inglês, mudslide, o terceiro episódio da segunda temporada de Batman, a série animada. A volta do vilão, o retorno dele, só vai ser exatamente explicada em Dores do Crescimento, ou em inglês Growing Pains, o 8º episódio da primeira temporada de As Novas Aventuras de Batman. Em resumo, o que acontece no episódio? Após ser dissolvido no oceano, ainda em deslizamento de terra, na segunda temporada da série animada, a lama do Cara de Barro entrou em contato com produtos químicos, o que fez com que o vilão conseguisse se refazer, e aí então conseguisse voltar para Gotham. Além disso,
O Robin que aparece no episódio é o Jason Todd, e o episódio também marca a primeira aparição do personagem na série animada do Batman. Também partes desse episódio, especialmente da celebração de Ano Novo do Coringa, aparecem no filme Batman do Futuro, O Retorno do Coringa. Além disso, curiosamente, todos os vilões são derrotados com grandes objetos que caem sobre eles. A Hera e a Arlequina são derrotadas com uma árvore gigante que cai em cima delas, o Cara de Barro com um trenó do Papai Noel e o Coringa com um sino. Comentem aí embaixo o que vocês acharam desses episódios, se faz sentido esse Batman natalino, se as histórias têm a ver com o Natal, ou se não, se é meio bobagem, e se não faz sentido essa ambientação de feriado pro Batman. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, e pra quem tá vendo esse vídeo durante o Natal, Feliz Natal!